Fala turma, aqui é o Gabriel e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de reforço. Estamos já chegando no fim das nossas aulas, eu já falo algumas aulinhas, né, que estamos chegando no fim, mas de fato esta é a antepenúltima aula, teremos mais duas super rápidas também. E a matéria aqui hoje é muito simples também, eu sempre digo que é muito simples porque de fato é muito simples. Nós temos aqui o nosso PDF, e esse PDF ele tem uma lista de algumas funções que nós temos que ver, algumas operações que são importantes para o Octave. Eu vou mostrar a existência delas para vocês, algumas propriedades, particularidades delas. E, e aí nós, de fato, estaremos prontos para o nosso curso de Machine Learning. Tá bom? Eu já abri aqui o Octave, só vou abrir aqui. O Octave está por aqui, vou dar um CLC para limpar aqui. Deixa eu deixar aqui. E vamos começar então a debugar, a olhar função por função. A primeira função, vamos dizer assim, não é uma função que eu vou mostrar para vocês, é um operador, né? Eu vou mostrar o operador de multiplicação e passar muito rápido pelas suas particularidades. Eu já falei sobre multiplicação de matriz e vetor, falei sobre a multiplicação de matriz e matriz, e eu só vou mostrar a diferença entre esse operador, que é esse cara aqui, que vamos chamar de operador multiplicação, e o operador que eu vou chamar de multiplicação elemento a elemento. Vocês verão isso agora, e muito, muito, muito rápido. Se eu fizer, por exemplo, definir uma matriz, então eu vou definir uma matriz como sendo vou colocar Magic 3, ou seja, uma matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas. Vou colocar até ponto e vírgula porque a gente já sabe como que é essa matriz. Então não preciso botar ela aqui não agora. Eu vou fazer a matriz B como sendo 3 linhas e 3 colunas também, só para ser mais legalzão. Vamos então colocar aqui 1, primeira linha, 2, 2, 2, segunda linha, 3, 3, 3, terceira linha. Então, a gente já sabe também como é essa matriz, eu não vou plotar. Se eu fizer a multiplicação A vezes B, nós já sabemos o que irá resultar, porque nós já vimos lá. As duas matrizes têm dimensões iguais, então o número de linhas, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então a gente consegue realizar essa multiplicação e vai me sobrar uma matriz 3 por 3, que foi o que eu fiz aqui agora. Entretanto, tem uma outra operação que seria muito legal a gente fazer, que agora sim eu vou plotar as duas matrizes, que não é a multiplicação entre as matrizes, mas sim a multiplicação entre os seus elementos. Como assim? Veja aqui, por exemplo, vamos pegar esse primeiro elemento aqui da matriz, que é o elemento 8. Ao invés de eu multiplicar esta matriz inteira por esta matriz, eu poderia fazer exatamente a multiplicação entre os seus elementos. Então, esse elemento aqui com esse elemento aqui com esse elemento, esse com esse. Então, cada elemento ficaria multiplicado entre si. Seria meio que um produto interno, talvez. Vamos chamar assim. Como que fica isso, né? Como que é essa multiplicação? Então, eu vou fazer A ponto multiplica B. Essa simples acréscimo desse pontinho na frente do sinal de multiplicação diz para o Octave que a matriz ou o vetor que você vai multiplicar tem de ser multiplicado elemento a elemento e não realizar a operação multiplicação. Às vezes é necessário fazer essa multiplicação elemento a elemento e vocês já sabem como faz. Então, se eu der um Enter aqui, por exemplo, ele fez a multiplicação elemento a elemento. Então, vamos pegar linha 1, coluna 1, com a linha 1, coluna 1 do A. Linha 1, coluna 1 do B, vezes linha 1, coluna 1 do A. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. É isso. Então, o simples acréscimo de um pontinho na frente do operador faz com que essa operação seja elemento a elemento. Legal, né? Só que veja, vamos redefinir a matriz B como sendo 1, 2, 3,
quebro linha 4, 5, 6, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E vamos tentar realizar a multiplicação elemento a elemento de A por B. E vocês verão que não é possível isso, porque para ser realizada a multiplicação elemento por elemento, as duas matrizes precisam ter ordem igual, ok? Obviamente, porque senão não terá elemento, se elas terão ordens diferentes, sobrará elementos de uma, faltará elementos na outra. Então, se eu multiplicar aqui, dará o erro de produto aqui, falando que os argumentos não estão conformes. O operando 1 é 3 por 3 e o operando 2 é 2 por 3. Então, lembrem, pessoal, uma operação elemento-elemento, as duas matrizes têm que ter o mesmo número de dimensão, tudo bem? Então, se uma é 3 por 3, a outra tem que ser 3 por 3, se uma é 2 por 2, tem que ser 2 por 2, se for 2 por 3, a outra tem que ser 2 por 3, tudo certo? Beleza. Mas eu não sou... essa particularidade de operação elemento a elemento não se estende só para multiplicação. Eu posso levar uma matriz ao quadrado elemento a elemento. Então, vamos colocar aqui a matriz A. Matriz A não, vamos colocar a matriz B para vocês aqui, que ela tá menor, tá mais fácil de ser mostrada. Se eu fizer, por exemplo, B ponto elevo ao quadrado, isso significa, esse pontinho aqui na frente do sinal de elevar, significa que você vai elevar elemento a elemento ao quadrado. Então, se eu der um Enter, eu consegui elevar cada elemento ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Não tem erro, né? É bem facinho mesmo. Nós podemos fazer também divisão. Então, por exemplo, vou pegar de novo a nossa matriz B e vou dividir. Então, vou fazer B ponto divide por 4, por exemplo. Já era. Fiz 1 por 4, 1 quarto, que é o famoso 0,25. 2 por 4, meio. 3 por 4, 0,75. 4 por 4, 1. 5 por 4, 1,25. 6 por 4, 1,5. Simples, né? A gente pode também pegar 4 e dividir pela matriz elemento a elemento. E aí, faça você em casa e dê uma olhada. Então, é muito útil esse pontinho na frente do operador, desses operadores que não fazem elemento a elemento, né? Porque você pode ver, não sei se vocês sabem, mas eu já tinha falado, que a soma é um operador elemento a elemento nativo. Então, não preciso pôr um pontinho na frente da soma, porque se eu pegar A e somar com 1, por exemplo, aqui, deixa eu dar um CLC para limpar a tela para vocês verem melhor. Então, eu vou printar A, vou pegar A e somar com 1. Vocês podem ver que nativamente ele já fez essa soma elemento a elemento. Entretanto, a multiplicação não é uma multiplicação elemento a elemento. Então, para que isso seja realizado, eu preciso pôr um pontinho na frente. Isso a gente usa muito e é muito legal. Beleza, galerinha? Tudo certo. Vou mostrar aqui para vocês também uma noção de logaritmo. Eu não vou explicar logaritmo, tudo bem? Mas é muito importante que vocês saibam, iremos usar bastante, principalmente lá em regressão logística, vocês lembrarão disso daqui. Entretanto, o log de algum número obviamente vai dar um outro número, né? Só que quando a gente escreve aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente escreve log de 10, por exemplo, a gente espera que volte 1, porque para os brasileiros está implícito que log de 10 é log de 10 na base 10. Só que aqui não é assim. Eu sofri bastante, eu errei uns bons exercícios aí que eu estava fazendo, por pensar que este log aqui do Octave era na base 10. E vocês vão ver que não vai me voltar 1, me voltará um outro número. Entretanto, se eu colocar log 10 na base, log de 10 na base 10, me voltará 1. Então, Gabriel, esse log simples está em que base? Eu já te digo, é a base do logaritmo natural. Está na base E. Olha que bonito. Então, log de E
só deixa eu printar aqui para vocês o número E, que é o número de Euler. Se eu colocar log de E, tem que me voltar 1. E me voltará 1. Visto isso, então vamos aqui ao sumário. Log de alguma coisa me dará o log dessa coisa na base E. Então, log de 4 me voltará log de 4 na base E. Lembrando que para soluções reais, são este número que está aqui dentro do argumento do logaritmo tende a ser um número real. Se eu colocar um número negativo, ele me dará uma resposta complexa, tudo bem? Então, se eu colocar aqui log de menos 1, por exemplo, me voltará com uma parte imaginária. Tudo certo. Então, log, implicitamente, nós já sabemos que está na base E, aqui no que teve. Se eu quiser a base 2, por exemplo, eu coloco log 2, de 2, por exemplo, me voltará 1. Sem erro nenhum, né, galera? Se vocês não sabem log, pessoal, deem uma pesquisada. É coisa bem simples, bem facinho, porque a gente usa bastante e é bem interessante vocês saberem, tudo bem? ABS, pessoal, ele nos volta um valor absoluto. Então, se eu colocar ABS de menos 1, por exemplo, me voltará 1, que voltará o valor absoluto de 1. Só que a gente pode também achar módulos com esse ABS aqui, é daorinha. Então, se eu colocar assim, rapidinho aqui que eu vou fazer. Eu vou falar que I é igual ao SQRT de menos 1, tudo bem? Então, I virou a parte imaginária aqui agora. Se eu vir aqui e falar que eu tenho o meu número R, por exemplo, como sendo 3 mais 2i, beleza, eu tenho um número imaginário. E eu vim com ABS aqui, eu colocar de R, ele vai me voltar raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai me dar esse número bonitão aqui. Tá com dúvida? Vamos colocar aqui 3 ao quadrado, ó, SQRT de 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Vai me voltar esse mesmo número que está aqui. Tudo certo? Beleza. Vamos ver outra função aqui. Então, CLC máximo de A. Então, só colocar aqui para vocês poderem ler também. Sendo A uma matriz, a função max retorna um vetor com o valor máximo de cada coluna. Caso A seja um vetor coluna, a função max A retorna o máximo valor ali presente. O que isso significa, galera? Essa matriz aqui me tem 3 colunas, tudo bem? Qual que é o valor máximo dessa coluna? Olha, da primeira coluna, Gabriel, o valor máximo é o 8. Da segunda coluna é o 9. E da terceira coluna é o 7. Então, essa função máxima, se eu colocar max de A, me voltará um vetor linha com o valor de cada coluna, tudo bem? Cada coluna. E o valor máximo de cada coluna, isso é muito importante. Então, ela me voltará um vetor linha com o valor máximo de cada coluna. Vamos dar um Enter. Olha que legal. O 8 voltou nessa primeira posição, o 9 na segunda posição e o 7 nessa posição. Mas agora, e se eu perguntasse para vocês assim, olha pessoal, eu quero que vocês me digam o valor, que no caso é esse cara aqui, e a posição que esse cara se encontra. Então, no caso, eu quero saber, ó, o máximo dessa coluna aqui é o 8 e está na posição 1, ou seja, indexação 1. Esse cara aqui é o 9, está na indexação 3. E esse cara aqui é o 7, está na indexação 2. Como que eu faço? Muito simples. Eu posso colocar aqui duas variáveis, como sendo a variável valor e a variável int de indexação. Posso dar outro nome, mas tudo bem. E colocar aqui max de A. Só isso, galera. Na hora que eu der um Enter, pronto. Ele me voltou o valor 897 e a posição de onde está cada valor desse. Então, o 8 está na primeira posição, o 9 está na terceira posição e o 7 está na segunda posição. Só isso. Entretanto, se eu tiver um vetor, então eu vou fazer A minúsculo como sendo um vetor coluna. Vou colocar 1,
2, 6, 8, 4, 3, 2, 1, por exemplo. Fiz esse vetor, escrever max de A minúsculo, ele já me volta o valor sem problema nenhum. Já falo, ó, o maior elemento, o maior valor desse vetor é de fato o valor 8. E aí, se eu quiser saber a posição, eu faço o análogo. Então eu escrevo, faço aqui, que nem eu tinha feito aqui, valor indexação de VCA maiúsculo é A minúsculo. O 8 está na indexação 4. 1, 2, 3, 4. Tudo certo. Bonitão, né, galera? Vamos ver agora o find, né? Então ele procura, a função find, ela procura pela condição imposta e caso verdadeiro, retorna a indexação da célula. Vamos pegar aqui o A, que está mais fácil, né? O A minúsculo aqui, já fiz esse vetorzinho aqui. Então se eu escrever assim, ó, find A menor que 4, por exemplo, então eu só quero saber os elementos que são menores que 4. E eu der um Enter, ele me voltará a indexação dessa célula. Então todos que serão menor que 4, ele me voltará. Então o 1, a indexação 1, lá tem um elemento menor que 4. De fato, 1 é menor que 4. Na indexação 2, existe também. O 2 também. Na indexação 6, há também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal, o 3 é menor que o 4. Na indexação 7, o 2 é menor que o 4. E na indexação 8, o 1 é menor que o 4. Então, vocês podem ver que neste vetor resultante aqui, ele não me resultou, por exemplo, a indexação 6, a indexação 3. Porque o 6, que é o elemento que está ali na posição 3, não é menor que o 4. Então, ele não me voltou. Beleza? Tá. Agora, vamos ver também a função soma, né? Muito simples também. Se eu fizer soma de A, ele me voltará a soma das colunas. Então, se eu der um Enter, me voltará 8 mais 3 mais 4, 12, 15. 9 mais 5 mais 1, 15. 6 mais 7 mais 2, 15. Sem problema nenhum, né? Se eu fizer Pro de A, mesma história, só que com o produto de A. Então ele me voltará o produto desses carinhas aqui. Tá bom? Vamos definir então uma outra matriz aqui, só para que vocês possam entender melhor essa função floor e asseio. Vamos fazer uma função E aqui como sendo 1.3.4, 1.3, vírgula. 1.222, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar um número inteiro aqui, só para deixar bonitinho. E 6.667. Tá bom. Vou fazer esse cara aqui, que já é uma matriz pequenininha, mas é uma matriz. Se eu pegar e colocar a função floor aqui, de E minúsculo, vocês verão que essa função ela arredondará todos os elementos, todos os itens dessa matriz para baixo. Então, se eu apertar Enter, ele fará meio que um cast. Ele vai truncar esses números e já deixar que tudo que outrora era float, vai deixar para int. Então, 1.3 virou 1, ele truncou para o inteiro mais baixo. 1.2 virou 1. 3 já era 3, então ele só deixou int. 6.667 mandou para 6. Se eu quiser fazer a mesma coisa, só que jogar para cima, eu posso mandar uma função chamada asseio de E. E ele vai me mandar tudo para o inteiro acima. Então 1.3, o inteiro mais próximo acima é o 2. 1.2 também é o 2. O 3 fica o 3 mesmo. 6.666 vira 7. Beleza, galera? Simples, né? Facinho, né? Vamos aqui dar um outro CLC. E por fim, vamos ver essa função aqui chamada flipUD, que a gente vai pegar e colocar a matriz A aqui, então. Essa função aqui só troca as ordens das linhas com as colunas. Então, se eu vir aqui e jogar o A antigo, vocês verão que
ele vai pegar essa coluna aqui e vai trocar a ordem dela. Então o 4 vai para cima, o 3 continua no mesmo lugar e o 8 vai para baixo. Mesma coisa, e ele vai trocando a ordem das colunas. E é isso, galera. Não tem muito erro, né? Vocês podem ver que é simples, não é difícil. E mais uma vez eu digo, vocês não precisam decorar, não precisa ser, não vai ter uma chamada oral dizendo o que faz a função flipbuild. Não. O que faz a função log2? Não. A questão é, vocês precisam saber interpretar e vocês precisam lembrar que isso existe. Um dia, na hora que vocês precisarem, vocês vão fazer ali um fluxograma do algoritmo que vocês vão precisar montar e vão falar, olha, eu lembro que para fazer esta parte aqui do algoritmo, eu tenho uma função para isso, eu não preciso ficar montando função com if, else, enfim, eu já tenho algo pronto. Vai lá na documentação do Octave, vê e faz. É simples, né? Mas é muito, muito, muito legal, pessoal. Por hoje é só, então. Quero agradecer de novo, muito obrigado. Estamos acabando. E é isso, galera. Vamos juntos, todos pelo conhecimento. Valeu, falou!